quando fazemos isso, vamos louvar ao nosso Deus, com a alegria do nosso coração, por estarmos aqui à noite na casa dele, podemos ter a comunhão entre irmãos, podemos oferecer ao nosso Deus o culto que é ele devido, o culto que ele, somente ele merece. Vamos exaltar o nome dele nesse instante. Exaltado, mas sempre exaltado o seu nome.
filhos de Deus, resgatados por Jesus Cristo. O nosso desejo é a vida de Cristo para nos buscar, para podermos estar juntos com Ele para sempre. Eu gostaria que nós terminássemos esse período de louvor agora cantando o cântico Poder do Amor, que é uma oração, pedindo a Deus que venha renovar o nosso ser. Ele venha, com a graça dele, fazer todas as mudanças que a nossa vida precisa de ter. Vamos cantar este cântico de pé, pedindo a Deus que ele venha renovar o nosso ser. Jesus.
nosso grande e soberano Deus. Hoje nós vamos estudar um texto da primeira carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 3. Primeira carta de Timóteo, no capítulo 3, nós vamos ler os últimos versos, versículos 14, 15 e 16. Convidar os irmãos a colocarem em pé em reverência à palavra do nosso Deus. Paulo está finalizando algumas recomendações para Timóteo, que seria o sucessor de Paulo. Uma vez eu preguei um texto, eu não sei se foi na capela da faculdade, eu disse que Timóteo deveria ser uma pessoa tão ingênua no ministério que exigiu de Paulo uma longa lista de atitudes que ele deveria ter, tomar, para poder desempenhar a sua função. Eu fiz uma leitura ao contrário. Geralmente a gente vê Timóteo como um grande homem, e eu parti do princípio de que se ele fosse uma pessoa já preparada, Paulo não deixaria tantos escritos para ele, né? E aí fiz uma inversão e trabalhei essa direção, comparando talvez Paulo e Tito, e trabalhei essa ideia do texto que foi. E aqui Paulo está fazendo isso, ele está lidando com um jovem pastor, e ele está fazendo algumas recomendações. E essas recomendações falam para nós a respeito do mistério da piedade, que está no versículo 16. Nós vamos ler a partir do verso 14. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Que Deus abençoe o Senhor. Vamos orar. Deus, por Jesus Cristo, nosso Salvador, em nome dele nós oramos. Amém. Os irmãos podem sentar. Quando nós falamos em piedade, a primeira ideia que nos vem à mente e que nós normalmente pensamos, bom, em primeiro lugar, essa palavra piedade não faz parte do nosso vocabulário. Evidentemente é um vocabulário que ficou muito mais reservado ao catolicismo romano, e nós nos apropriamos dessa palavra de uma maneira muito cuidadosa. Falamos mais em expressões similares, que é consagração, falamos muito disso. Falamos de outras expressões, por exemplo, santificação, é algo que nós usamos com muita frequência. Falamos muito de oração, mas quando nós usamos essa expressão piedade, essa palavra acaba soando para nós como pertencente a uma doutrina muito específica do catolicismo romano, e não raras vezes é recebida com uma certa reserva. Em algumas ocasiões até mesmo pensada de maneira um pouco equivocada e, de certo modo, até de maneira que a gente se sente reprovando
Ele faz uso dessa expressão piedade. Eu, depois que fiz a viagem, eu me tornei um admirador de Michelangelo. Eu tive o privilégio e a oportunidade de gastar algumas horas e pensei que gostaria de voltar à Florença para gastar um dia inteiro estudando, analisando e pensando no Davi de Michelangelo em Florença. Uma obra instigante, questionadora, quase que uma obra que provoca a religião por conta da imagem que Michelangelo fez de Davi e a sua ingenuidade de ser estado completamente nu numa escultura com mais de 5 metros de altura. Impressionante. Ele ficar sentado ali estudando Davi de Michelangelo durante algumas horas. Mas Michelangelo, ele tem uma obra que está também na Basílica de São Pedro. Você entra assim na Basílica de São Pedro, vence as escadarias da parte frontal. Do lado direito, tem uma cama. Existe um vidro que separa a obra de Michelangelo, chamada Pietà. Pietà foi uma escultura que Michelangelo fez, tentando compreender como Maria talvez estivesse se sentindo se ela tivesse apanhado Jesus no colo, nos braços, depois de sua morte. Não é uma figura bíblica, que a Bíblia não diz que Maria fez isso. Mas a obra de Michelangelo, que é uma obra lindíssima, que é um trabalho de rara beleza, consegue colocar a expressão de dor no rosto de Maria. Jesus assim, completamente largado. Uma peça única de mármore. O Michelangelo foi criando aquilo que não era Jesus e Maria, nem trono, e deixou para nós aquela maravilha que hoje está lá na Basílica de São Pedro. É emocionante ver aquilo. O que eu acho é que aquela obra de Michelangelo interpreta para nós o texto de Paulo. Porque sempre quando nós pensamos em piedade, nós pensamos muito mais na ideia do ser humano piedoso. Você, uma pessoa que tem características de ser uma pessoa religiosa e piedosa. Piedoso não no sentido de apenas você reverenciar alguma coisa, ou de você ter uma ideia de adorar alguém, a Deus, mas você pensa naquela piedade que seria a sua postura religiosa, a sua postura de vida. Eu acho que Paulo não estava falando disso quando ele escreveu esse texto. Quando Paulo escreveu esse texto, ele falava da piedade no seu sentido mais amplo possível, que é a própria obra de Deus, o reino de Deus e a expressão da morte de Jesus. E Jesus sendo o plano piedoso de Deus para resgatar o seu mundo. Se nós pensarmos nessa direção, talvez a gente seja obrigado a imaginar que aquela ideia de piedade não é uma obra humana, é uma obra de Deus. E eu estou me lembrando assim de maneira muito clara da Pietà, porque quando você se depara com aquela ideia de Jesus morto e com as expressões de Maria olhando para o Filho que foi entregue na cruz do Calvário, todo aquele sofrimento que envolve a crucificação e morte de Jesus, toda aquela ideia do plano de Deus que retrata como Deus se entregou na cruz do Calvário na pessoa do seu Filho para nos resgatar. Você tenta compreender um pouco a respeito da dor de Maria, você tenta compreender um pouco a respeito da dor de Jesus, da morte que ele passou, e você tenta compreender um pouco sobre a dor de Deus, de ter dado o seu Filho na cruz do Calvário em nosso lugar.
Daí a expressão piedade deixa de fazer parte da nossa vida, no sentido de posse, e passa a ser algo da ação de Deus, que nesse ato de misericórdia e de bondade e de incompreensível amor, nos deu a pessoa de Jesus Cristo para a nossa salvação. Eu acredito que quando Paulo estava falando o apóstolo Paulo estava falando com Timóteo, e ele diz a respeito da presença da piedade, eu acredito que Paulo estava colocando a piedade nessa completude da obra de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador, mas como presente de Deus para o mundo. E essa piedade envolve sofrimento, envolve entrega total, envolve despojamento, envolve abertura de coração, envolve entrega, envolve uma postura de sacrifício, envolve uma atitude de busca de salvação para aquele que está perdido. Se nós pensarmos piedade como um ato de Deus, nós vamos pensar nesse Deus que exerceu e realizou todo e qualquer tipo de recurso para que o ser humano pudesse ser alcançado com o seu mistério. Eu acho que é disso que Paulo está tratando na carta de Timóteo. Escreva dessas coisas, esperando ver-te bem depressa. Mas se tardar, que Paulo estava preso, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Casa de Deus, não o templo, mas as pessoas. Casa de Deus como o povo redimido pelo sangue de Jesus. Casa de Deus que é a igreja do Deus vivo. Deus vivo que está presente nas pessoas. A coluna e a firmeza da verdade. E essa coluna e firmeza da verdade é a obra total de Deus que Deus nos dá na pessoa de Jesus. E daí Paulo continua. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. E o que é piedade para Paulo? Foi a obra completa de Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Que ministério é esse? E aí Paulo continua. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, ele está falando de Jesus, visto dos anjos, e ele está falando de Jesus, pregado aos gentios, e ele está falando de Jesus, crido no mundo, e ele está falando de Jesus, e recebido acima da glória, e ele está falando de Jesus. Piedade no texto de Paulo significa essa entrega total e completa do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, como se fosse um perfeito ato de devoção, para que o ser humano pudesse um dia encontrar a porta da salvação e ter comunhão com Deus. Piedade aqui significa amor supremo de Deus, que não verificou ou superou toda e qualquer dificuldade e barreira, já que para Deus nada é impossível. E nessa atitude suprema de se preocupar com a situação do ser humano que está perdido, você que está perdido, eu que estava perdido, nós que estávamos perdidos, o Senhor nosso Deus, na sua soberana vocação, no seu completo ato de entrega, no seu completo ato de sofrimento, no seu completo ato de abertura do coração, no seu completo ato de abertura das portas da eternidade, Ele nos concede, Ele nos permite, Ele nos possibilita e Ele entrega a pessoa de Jesus, que é a expressão mais profunda da sua piedade. Piedade, então, no texto, provavelmente, não significa a centralidade na sua pessoa, que é um discurso que nós gostamos muito, e que, sem dúvida, você deve ser uma pessoa piedosa. Mas aqui, nesse texto, Paulo está tomado por um sentimento tão profundo de gratidão a Deus, que ele olha para o Senhor e ele escreve esse texto inspirado por Deus, agradecendo ao Senhor pela entrega total do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, que é esse mistério que abre as portas da eternidade
para aquele que não tem, para aquele que quer e não tem a salvação eterna. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, grande é o mistério do plano de Deus, grande é o mistério do planejamento de Deus, grande é o mistério da vontade de Deus, grande é o mistério do amor de Deus, grande é o mistério da atitude de Deus, grande é o ministério do despojamento de Deus, grande é o ministério de tudo aquilo que Deus faz para resgatar o ser humano do seu pecado. Grande é o mistério de Deus, incompreensível o mistério de Deus que se preocupa conosco, nós que agredimos Deus pelo nosso pecado e agora somos alcançados por sua misericórdia. Grande é esse mistério que a gente não entende, porque é que Deus ama a gente desse jeito. Grande é esse mistério porque nós não compreendemos direito, porque o Senhor vem nos buscar, o Senhor vem resgatar o nosso coração. Que mistério é esse desse Deus que na sua plenitude, na sua sabedoria, na sua grandiosidade, é capaz de nos identificar por nome, pessoa por pessoa, compreender o nosso coração, entender os nossos clamores, as nossas angústias e atender às nossas orações, visitar o nosso coração, preencher a nossa vida, nos dar um sentido de existência, para cada um de nós um sentido diferente, para cada um de nós uma situação diferente, para cada um de nós um tipo de amor diferente, para cada um de nós um tipo de esperança diferente, para cada um de nós um resgate de um coração que estava perdido, de pecados diferentes, de histórias diferentes, de vidas diferentes, e esse mistério nos alcança na graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando disso. Paulo está querendo dizer para nós, e está dizendo com muita propriedade, que a vida de Jesus, a vida do plano de Deus, a vida, o modo como Deus organizou o seu plano no mundo, pode ser resumido num versículo dessa natureza que engloba todo o ministério da pessoa de Jesus, que nos fala acerca da piedade de Deus, não a piedade nossa, mas a piedade como plano de salvação de Deus, a piedade como Deus nos alcançando, a piedade como Deus se despojando, a piedade de um Deus que se fez pessoa neste mundo, a piedade de um Deus que se debruçou na cruz em nosso lugar, em nosso favor, e aí então ele utiliza sinteticamente, de uma forma muito bonita, uma biografia acerca da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele fala, ele começa falando de Jesus que se manifestou em carne, depois Jesus que foi justificado em espírito, Jesus que foi visto dos anjos, Jesus que foi pregado aos gentios, pregado por todo mundo, Jesus que foi crido no mundo inteiro, que foi recebido acima da glória e está à direita do nosso Pai, segundo os outros textos que ele mesmo escreve e intercede por nós. Essa concepção de Jesus que traz para nós essa notícia de que Jesus foi aquele mistério de Deus que se manifestou em carne, para nós tornou-se uma linguagem tão comum. Você chegar e falar assim: Jesus Cristo é Deus conosco, Jesus Cristo é o Senhor entre nós, Jesus Cristo é o próprio Deus que viveu conosco. Mas parece que com o passar do tempo, essa nossa linguagem de repetirmos esse conceito, nós vamos perdendo a percepção da grandiosidade de um Deus que é capaz de se despojar do que Ele é como supremo e tornar-se habitante deste mundo para vivenciar tudo aquilo que nós vivenciamos e caminhar neste mundo e realizar o ministério que Ele realizou para nos dar a salvação eterna. Essa foi a grande obra de Deus no mundo. E Ele está falando de Jesus. E Ele está falando de Jesus que se fez carne. Ele está falando de Jesus que se tornou entre nós como aquele que veio tabernacular, veio morar conosco, para poder, através desse ato de depois de entregar-se na cruz do Calvário, tornar-se o nosso único e suficiente Salvador. Grande é o mistério da piedade. Você pode entender isso? Como é que você pode entender um Deus tão supremo, tão grandioso, tão especial, tão maravilhoso, o Senhor Criador de todas as coisas, o Senhor, o condutor da história, aquele que sabe de tudo sobre a vida, aquele que criou a própria vida, aquele que criou todo o universo? Ele se dá numa situação de limitação temporal, se fazer uma pessoa e entre como sendo essa pessoa, estar entre nós fazendo o ministério que Ele fez,
fazendo os milagres que Ele realizou, e mais do que os milagres que Ele realizou, trazendo os ensinos que Ele nos trouxe, ouvir o sermão do monte, estudar o sermão da montanha, estudar as parábolas de Jesus, a maneira como Ele vem para nos ensinar a amar, Ele vem para nos ensinar a conviver, Ele vem para nos ensinar como adorar a Deus, Ele vem para nos ensinar como nós devemos perdoar o nosso irmão, Ele vem para ensinar como que as pessoas são iguais, Ele vem para ensinar que as prostitutas têm direito ao reino de Deus, Ele vem para abraçar as crianças, Ele vem para realizar o seu ministério, tirar lá aquele que estava cobrando impostos, Ele vem chamar um, chamar outro, chamar pescadores, chamar pessoas simples, formar um grupo de pessoas para constituir a sua igreja. E como é que você explica isso? E como é que você pode explicar para mim como é que Deus é capaz de fazer isso? Esse é o mistério. Paulo já parte do princípio dizendo que a gente não vai compreender. Paulo já parte do princípio dizendo que isso é quase impossível para nós imaginarmos por que é que Deus fez isso. Sabemos o propósito, Ele faz isso para nos salvar, mas aí a gente fica questionando e perguntando que amor maravilhoso, supremo, extraordinário é esse, de um Deus que é capaz de realizar tudo isso para nos alcançar no nosso pecado, transformar o nosso coração e nos dar um novo sentido de vida. Quem somos nós tão especiais para Deus desse jeito, para que o Senhor faça isso com a gente, faça isso com a humanidade, faça isso com o mundo inteiro. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito. Ninguém sabe direito o que Paulo quis dizer com isso. Foi justificado em espírito. O que significa essa expressão de Paulo? Não há condição de você interpretar esse texto, mas é possível que Paulo estivesse pensando em alguma coisa que ele escreveu lá atrás a respeito do Espírito. E tem um texto na carta de Paulo aos Gálatas, um dos muitos textos que Paulo escreveu acerca do Espírito Santo, talvez o maior tratado de Paulo sobre o Espírito Santo, uma obra que esteja tudo junto, está lá em Romanos, no capítulo 8, provavelmente aquele texto é o texto mais longo, mas aqui ele vai dizer o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E ele continua dizendo: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Pode ser que Paulo estivesse falando a respeito desse Jesus, que no Espírito realizou essa obra tão especial de nos alcançar no seu amor, essa obra tão especial de mostrar para nós o que significa andar em paz, essa obra tão especial que pelo Espírito de Deus o Senhor trouxe para nós, para dizer que nós, como seres humanos, precisamos nos debruçar diante de Deus e reconhecer a soberania de Deus. Precisamos, diante do Senhor e da misericórdia de Deus, ter os nossos pecados perdoados pelo sangue de Jesus. Precisamos superar as nossas frustrações no sangue de Jesus. Precisamos superar as nossas deficiências no sangue de Jesus. Precisamos superar as nossas doenças espirituais no sangue de Jesus. Precisamos ser confortados das lutas da vida, que são tão terríveis, no sangue de Jesus. Talvez fosse disso que ele estivesse falando a respeito de Jesus que andou no Espírito, Jesus que foi justificado em Espírito. E ele está falando disso. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em Espírito, porque teve no seu coração uma presença sublime e maravilhosa de Deus, porque ele era verdadeiramente santo. Visto dos anjos, os anjos dos seres celestiais o contemplaram. Ele foi pregado aos gentios, ele foi pregado para pessoas que não mereciam ouvir a mensagem salvadora de Jesus. Esse é o sentido do texto. Ele foi pregado para mim e para você. Por que é que eu, Natanael Carvalho Silva, um dia merecia ouvir a mensagem salvadora de Jesus? Por que é que um dia alguém chegou para mim e falou assim para mim: Natanael, eu vou dizer uma coisa para você, Jesus te ama? Eu fiquei olhando aqui e pensando: o que isso significa? Por que esse Jesus, esse Deus maravilhoso, se preocupou comigo, se preocupou com você, se preocupou com você e quer salvar você e quer transformar o seu coração? Jesus que foi pregado para todas as pessoas, independente dos seus pecados, dos seus traumas, das suas lutas, das suas vidas erradas. Não existe uma pessoa que tenha uma vida tão errada que não possa ser alcançada pelo sangue de Jesus.
Não existe uma pessoa que tenha tantos pecados na vida que mereça e que não mereça sequer ser salvo pela graça de Deus. Não existe essa pessoa. Não existe ninguém no mundo que não possa ser resgatado por Jesus. Não existe ninguém no mundo que não possa ser transformado pelo poder do Evangelho. Não existe ninguém no mundo que seja tão pecador a ponto de merecer ir para o inferno, justamente porque acha que é o lugar em que ele deveria estar, independente dos males que ele tenha cometido, independente dos traumas que ele tenha levado para alguém, independente da sua conduta interior, independente dos conceitos que venha a possuir, independente de tudo aquilo que tem no seu coração. Jesus pode transformar a vida de qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer tempo, de qualquer lugar, de qualquer tipo de conhecimento, formação acadêmica, pessoas que são mais simples, pessoas que são intelectuais, pessoas que de qualquer situação social. Jesus alcança toda e qualquer pessoa, em toda e qualquer situação, porque Ele é pregado no mundo inteiro, para todas as pessoas, sem nenhuma distinção. E você vai me perguntar para mim assim, e falar assim: pastor, eu não entendo isso. Eu não entendo por que Deus, na sua suprema misericórdia, não corrige o ser humano. Por que Deus, na sua suprema misericórdia, não resolve o problema de algumas pessoas que eu conheço? Por que Deus não corrige de maneira exemplar pessoas que fazem tantos males para a sociedade, e que às vezes a gente em casa, vendo os programas de televisão, a gente fica pensando e achando que talvez no Brasil devesse ter de fato pena de morte, porque são tantas aberrações que a gente vê, que a gente não pode chegar a outra conclusão, que o ser humano é terrível, o ser humano faz coisas que a gente não compreende, não entende. Muitas vezes nós mesmos que somos tão pecadores, reprovamos. Nós somos pecadores por natureza, e às vezes o nosso semelhante é tão terrível, faz algumas coisas tão longe daquilo que é a expressão da vontade de Deus, que a gente fica olhando e pensando assim: mas por que será que Deus não dá um jeito numa pessoa como essa? Será que essa pessoa tem conserto? Será que algum dia essa pessoa vai poder mudar de vida? Será que tem esperança no Fernandinho Beiramar? Será que tem esperança para pessoas, para aqueles pais que são terríveis, pessoas que têm uma vida tão torta, tão esquisita, tão complicada, tão longe de Deus? O texto bíblico fala assim: foi pregado aos gentios, foi proclamado para todas as gentes, foi falado para todo mundo, em toda situação, circunstância, época e lugar. Qualquer pessoa, em qualquer circunstância, em qualquer momento, pode ter a sua vida transformada pelo poder do Evangelho, e este é o mistério da graça de Deus. E às vezes eu não entendo e você também não entende, mas é assim que Deus faz. Foi pregado aos gentios, foi crido no mundo, tanta gente pregando a vida para Jesus. Eu sei que nós vivemos uma época difícil. Eu sei que nós vivemos um tempo em que as pessoas não querem mais ouvir falar a respeito de Deus. Tem muita gente acreditando no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Tem muita gente mudando de vida. Tem muita gente consertando a família quando coloca o Senhor como sendo o alvo principal da casa, do lar, da vida conjugal. Tem muita gente abraçando o Senhor Jesus Cristo, tornando o Senhor Jesus Cristo como a pessoa mais importante da família, da casa e do coração. Tem muita gente fazendo isso. E Paulo reconhece. Paulo está muito animado. Ele fala: esse é um mistério muito grande. Essa mensagem que se espalhou, essa mensagem que transformou, essa mensagem que modificou, essa mensagem linda que é a mensagem salvadora do Senhor Jesus Cristo. E esse Jesus que se manifestou em carne, coisa que você não entende e eu também não. Esse Jesus que foi justificado em espírito e andou no Espírito de Deus realizando toda a obra, que Ele fez, as obras maravilhosas dele, porque você não sabe nem tudo, eu também não, e nem porquê. Esse Jesus que foi visto pelos anjos, e você às vezes não sabe nem o que significa anjo, também não. Pregado aos gentios, Jesus pregado para todo mundo, e você às vezes não entende por que esse Jesus pode alcançar todo mundo, com tanta gente errada nesse mundo. Por que esse mundo todo pode ser salvo por Jesus? Eu também não entendo, mas a graça de Deus faz isso. Esse Jesus que é crido no mundo,
E você às vezes não entende como é que as pessoas podem andar com Jesus, entregar a vida para Jesus e servir a Jesus. E eu às vezes também não entendo essas coisas, mas é isso que a Bíblia diz. Ele foi recebido acima na glória e está na eternidade. E Ele é o nosso único e suficiente Salvador, porque Ele é o grande mistério da piedade de Deus. Quando vi a cantar, fiquei meio cheio de gente lá, fiquei olhando, não gastei o tempo que deveria, porque nós estávamos todos andando, olhando tudo. Eu pensei profundamente naquela mãe, olhando para o seu filho nos braços dela. E às vezes eu olhando aquelas fotos que eu tirei de lá, eu tenho a impressão às vezes que Maria está perguntando por quê. Às vezes eu tenho a impressão que Maria está se entregando naquele ato de reconhecimento do amor do filho. Às vezes eu penso que Maria está somente sofrendo por causa do filho que foi entregue na cruz. Às vezes eu penso que Maria está ali sem entender direito o grande mistério de Deus. Grande mistério da piedade. Piedade como plano de Deus para a salvação do mundo. Piedade como plano de Deus para a salvação da sua vida. Carinho de Deus que pode transformar o seu coração. Carinho de Deus que pode mudar os rumos da sua existência. Plano de Deus para alcançar a sua vida. Plano de Deus que sabe o que você pensa, o que você sofre, o que você deseja. Plano de Deus para dar a você a oportunidade de você ter comunhão com Ele mesmo. Plano de Deus para resgatar o seu coração. Plano de Deus para dar um sentido para o seu viver. E esse plano, Paulo fala a respeito de Jesus. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus abrindo o seu coração, escancarando o seu coração, para nos dar a oportunidade, nós que somos seres humanos, de uma convivência com Ele. Grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, Jesus, porque despojou-se da sua condição divina, foi justificado no Espírito, fez a obra completa do reino de Deus na submissão ao Pai, visto dos anjos, porque ele foi contemplado ou foi adorado pelos anjos desde o seu nascimento e até o momento da sua glorificação. Foi pregado aos gentios, pregado para todo quanto é tipo de gente que não merecia ouvir a palavra de Deus e que não merecia colocar a sua vida nos trilhos, na linha do reino de Deus. Crido no mundo e recebido acima da glória. Ministério da piedade, ministério da oportunidade, ministério da salvação de Deus, mistério de Deus para alcançar o nosso coração. Talvez você não entenda que isso pode significar tanto, mas significa que Jesus quer transformar a sua vida, a minha vida. Jesus quer dar a você um sentido para você viver. Jesus quer dar a você uma esperança, e é uma esperança eterna. Por isso, o mistério da piedade, o mistério da salvação eterna, o mistério da transformação, o mistério do amor de Deus, que te alcança e que te alcança, que muitas vezes a gente não entende. É um mistério que quer transformar a sua vida, dar a você
um novo sentido para você viver. Esse é o mistério da verdade. Completa obra de salvação e de transformação realizada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro que nós vamos cantar fala que o olhar de Jesus é transformador. O olhar de Jesus, ele alcança o nosso coração e ele é capaz de nos transformar. É o 312 do nada para o Cristo. Vamos cantar.